RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Tem que ter seriedade e respeito ao adversário. Só assim se conquista títulos, né? Porque senão a coisa não funciona. Então eu tenho a esperança, sim, claro que dentro do quadro todo que se estabeleceu, que o Grêmio tem uma grande vantagem e deve classificar para as semifinais da Libertadores da América, buscando seu tetracampeonato continental. Paulo Limpo Souza. Bom, hoje à noite é tricolor, né? Me parece tranquilo que o Grêmio vai confirmar sua posição nesse campeonato continental, como chamasse. Mas trata-se de um jogo contra argentinos. O teu alerta é conveniente, porque os argentinos tendem para tragédia, para o tango, para o sacrifício, e o tempo, a chuva, 11 argentinos na frente, é bom não descuidar. O Grêmio parece que está jogando um campeonato da Argentina, só enfrenta argentinos nessa competição. Né? E vamos ver se a alma portenha predomina e para que lado hoje. O meu time, o Inter, nosso time, né, Bernardoni? Está no grupo de elite e parece que é o patinho feio do grupo de elite. Não tem um futebol bonito, tecnicamente eu ainda considero um time limitado, mas está com muita garra, muita vontade e se mantendo na vice-liderança da competição, e agora vai enfrentar o Sport Recife com desfalques importantes. É a hora de mostrar mais uma vez que tem condições de se manter na ponta. E é o que eu espero para o Inter no próximo compromisso. Muito bem. Silvio Lopes. Mestre José Silva, os argentinos não vão fazer nenhuma epopeia aqui em Porto Alegre hoje. O Grêmio vai ganhar, certamente vai se classificar. Agora, a minha grande esperança, expectativa, está começando agora, daqui a pouquinho, o jogo entre River Plate e Independiente, lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. 19h30. Eu vi um clássico lá, River Plate e Boca Juniors, olha, uma loucura. River Plate e Boca Juniors na Bombonera, aliás, no estádio Monumental de Núñez. Este vencedor foi empate em 0-0 na casa do Independiente. Então, o empate deu com gol da Independiente. Vitória, claro, classifica o River Plate. E eu quero pegar o River Plate por uma razão muito simples. O River Plate é o time de origem de um jogador argentino que joga aqui no Rio Grande do Sul, que hoje está dizendo nas rádios que o Tucumã vai patrolar o Grêmio. Pois nós vamos patrolar o River Plate também, que é o time do coração desse jogador. Assim como patrolamos ele em alguns grenais. E nos últimos tempos temos patrolado esse jogador argentino. De qualquer maneira, eu acho que nós vamos pegar o River Plate, porque o River Plate é mais time e o Grêmio sempre gosta de ganhar dos melhores. Perfeito. Ayrton Domingos Bernardoni. Mas olha aqui, Silvio, tu não está falando a verdade aí, tu está omitindo, para não dizer que está mentindo, entendeu? Porque eu sou educado. Nos últimos 3 grenais, quem atropelou foi o Inter. O Inter atropelou o Grêmio nos 3 grenais, empatou em 1 e ganhou 2. Então não vem com esse papo que gosta de ganhar dos menores, porque dos maiores, cacete. Olha aqui, ó. Picumã, estamos contigo e não abrimos. 2-0 e vai para os pênaltis. Então, e tem um detalhe, o River Plate deu um banho de bola no Boca Juniors, entendeu? Num jogo na casa do Boca Juniors, e vocês querem pegar o Boca Juniors. Então isso aqui, ó, Boca Juniors, vamos papar eles aqui, ó. E o Inter está comendo pelas beiradas. Ele é o patinho feio, como tu disse, entendeu? Patinho feio. Ninguém acredita nele, entendeu? Não, internacional, o Grêmio joga um futebol bonito, é o time que joga mais bonito no Brasil, e não é o líder é o Inter, está na frente deles, entendeu? Quer dizer, então, deixa assim, continua dizendo que é um patinho feio e tudo, e nós vamos comendo pelas beiradas e vamos abocanhar esse título no fim do ano. Muito bem.
sonhar não custa nada. O que acontece é o seguinte, que o Internacional vem realmente numa grande fase, uma equipe que sai da segunda divisão e está nesse torneio há muito tempo na liderança, ou ponteando, né, a tabela, né, está entre segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto. O Internacional está. Só que o Internacional bem diz, porque o Paulo Olimpo Souza não é um fanático, ele é um colorado e é um profundo conhecedor do futebol. E é um grande boleiro. O que acontece é o seguinte, o Internacional chegou num limite. Não, o senhor ainda faz a... Não, eu jogava onde? Eu vou trazer o currículo. Não. Traz o currículo dele. Tu nunca pisou uma partida dele, Bernardo? Jogava no BTV Futebol Clube lá. O Internacional, eu acho que realmente ele está muito na garra hoje, porque a sua qualidade chegou talvez num limite, o que podia ser extraído dos atletas do elenco do Internacional, eu acho que chegou no limite. Ou seja, se as equipes também se mantiverem assim, os adversários, ótimo para o Internacional. Agora que ele chegou no limite, ele vinha produzindo mais e teve uma pequena queda nessas últimas partidas. Isso é uma coisa que... Inegável. Hein? Inegável. Inegável, exatamente. Mas ganhou. Outra coisa, Silvio, O principal é que venceu. Silvio, outra coisa que é o seguinte, eu acho importante dizer, eu quando posso, repito isso aqui, é o seguinte, o Grêmio jogou 6 partidas com o time reserva, não aquele, como alguns titulares, não, 6 com reservas, e perdemos 3. Quer dizer, se nós tivéssemos usado esse time mais ou menos misto, o Grêmio certamente teria ganho e estaria hoje já praticamente campeão brasileiro. Quer dizer, o Grêmio, por isso que eu digo assim, há um desnível, um desequilíbrio técnico nesse campeonato. O Grêmio, a maioria das partidas decisivas para ele, jogou com o time reserva, porque é um time grande, está jogando campeonato, era a Copa do Brasil, Libertadores da América e tal. Então esse é o problema. Ele jogou com os reservas contra o Inter, não foi? Que a diferença que nós temos aí é o Grenal. Nós ganhamos 3 pontos. Como a diferença? Nós temos mais 3 jogos. Jogou com o titular. E aí damos de relho neles. É o que diz de novo um telespectador. Toda vez que o senhor ocupa essa bancada aqui, a gozação é grande em cima de ti. Que o senhor é um torcedor absolutamente. O senhor tinha que estar na Coreia, torcendo com a bandeirolinha na Eu mão. sou um torcedor e conheço futebol. Conhece nada. Dentro e fora do campo. Dentro do campo tu conhece muito, na sacanagem. No apito. Sim, não, é baixo nível, não tem problema. Não é baixo nível. O senhor tem um histórico como árbitro de futebol lamentável. Quando não tem argumento, baixo nível. O árbitro que mais deu trabalho para a Brigada Militar, na história da Brigada Militar, foi o Ayrton Domingos Bernardoni. A Brigada tinha que botar 100 brigadeiros sempre para proteger o Bernardoni, que ele sempre fazia as coisas dele lá e tal, né? E tinha que ser protegido, porque a torcida queria o rim dele. Sempre foi assim, né, Bernardoni? É porque eu tinha aquilo roxo, comigo não tinha conversa. Tinha que dar o pênalti que eu dava e não queria saber se era para quem, entendeu? Aí saía no camburão, qual é o problema? Entendeu? Mas lá dentro não tinha conversa. O problema é que tinha que tirar do camburão, tinha que ter deixado sempre no Mas camburão. tinha árbitro de vídeo naquela época, não? Não, se tivesse, ele ia preso. Ele teria desistido da profissão. Vamos adiante, estamos na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Minha gente, aqui o 511.000 pontos de net, estamos aí lavando o estado do Rio Grande do Sul ao vivo com a nossa grade de programação. Negócio espetacular. É a RDC TV, onde o Rio Grande se conecta exatamente aqui. Estamos também nas plataformas digitais, assim como ao vivo, 24 horas, www.rdctv.com.br. Estamos no YouTube, ok? RDC TV Digital. Estamos no Facebook e também no Instagram. Nós estamos hoje lá em Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana. Estamos aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, região metropolitana, Sapucaia do Sul, Esteio, Santa Cruz do Sul. E vamos embora, Santa Maria, eu acho que eu já falei, Caxias do Sul. Vejam só o que é a RDC TV, porque é uma emissora que cada dia que passa se fideliza cada vez mais com os telespectadores gaúchos. É um negócio fantástico. Fique ligado na grade de programação maravilhosa, especialmente aqui no nosso programa de atividade, quase 26 anos no ar, sempre ao vivo. Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Se você, lojista, não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá conquistar tudo de bom que oferece, né, o grande sustentáculo que é o Cindy Lojas, para que você cresça e prospere cada vez mais no seu negócio lojista. Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização. Auxiliadora Predial,
uma das maiores administradoras de condomínios do país, exatamente com sede em Porto Alegre e também sede em São Paulo. Eu diria assim que auxiliadora predial significa dizer que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, auxiliadora predial. Telefones auxiliadora predial, aqui em Porto Alegre, o 51 32 16 6100 e lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, site auxiliadorapredial.com.br. Se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada, que também é escritor, grande articulista e pertence à Academia Rio Grandense de Letras. É um site blog, né? O pugina.org é um site blog, texto e imagens ilustrados, portanto, e aí você conquista formação e informação política acessando pugina.org. Minha gente, Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Vidros lisos, impressos, curvos, planos, refletivos, termoacústicos, duplos, laminados, temperados, fechamento de sacadas, instalações comerciais. Tudo de bom passa por Vidrobox Blindex. Tampos de mesa, divisórias de vidro, negócio espetacular. Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 3302-4343, site vidrobox.com.br. Vamos adiante dizendo que se alguém tem problema financeiro, eu diria que tinha, porque nós temos o grande Banco do Sul, que é o Banrisul. A gente, tanto na pessoa física quanto na jurídica, se você quer prosperar, Banrisul. Amanhã, 10 horas, abre a agência, você bate lá na mesa do seu gerente de conta, ou se não tem a conta, abra a sua conta, tanto na pessoa física ou jurídica, e vá prosperar. O banco tem as melhores taxas que uma instituição financeira pode oferecer aos seus correntistas, ok? Se tem dificuldades, mesmo caminho. Vá lá, faça uma exposição para o seu gerente e você resolve tudo. Se é no campo da pessoa física, muitas contas, complicada a situação, faz um empréstimo, taxas mínimas, tudo resolvido. Se quer também lá no campo da jurídica, alguma dificuldade, se resolve com também essas taxas civilizadas que oferece o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Ok, vamos adiante dizendo que aquilo que nós estamos dizendo ao longo do tempo, né? Nós estamos exatamente hoje na terça-feira, dia 2 de outubro. No domingo, minha gente, nós temos as eleições gerais, né? Claro que não são municipais, são eleições para a presidência da República, Senado da República, a Câmara Federal, o Congresso, né? Temos aí as eleições para deputado estadual e para governadores. Eu só faço um aconselhamento modesto. Utilize o seu voto de maneira absolutamente legal. Não vote no amigo, no bonitinho, na bonitinha, no isso, no aquilo, porque alguém indicou. Faça você o seu exame do seu candidato. Examine o seu currículo, o seu histórico, se ele já está na política, se ele está ingressando na política, qual é o seu programa, qual é a sua proposta, enfim, a sua ficha. Porque daí você vai utilizar de maneira legal o seu voto. Não bote o seu voto na lata do lixo, ok? Porque amanhã os seus filhos, os seus netos, você mesmo, sua família, vai estar dependendo dos políticos, dos gestores públicos, dos parlamentares. Então, não brinca com uma coisa tão importante, tão séria quanto o voto na hora de você escolher seus candidatos. Faça isso, por favor. É um momento decisivo da nação. Ok? Paulo Olímpio Souza. Nós temos uma semana praticamente decisiva. O pleito se fere no domingo, pelo menos o primeiro turno. Mas a semana que precede a este pleito está conturbada no plano jurídico, Silvas. O judiciário, mais uma vez, entrou nas manchetes. É verdade. Temos um dissenso muito forte entre dois ministros do Supremo. O ministro Lewandowski autorizou monocraticamente uma entrevista do ex-presidente Lula e
atualmente preso em Curitiba, como sabido, a dar uma entrevista. E esta autorização foi desautorizada por outra decisão do ministro Fux, que ocupava a presidência da Suprema Corte no momento que decidiu. Pois bem, esse dissenso provocou uma tréplica do ministro Lewandowski, autorizando novamente, e mais uma vez foi desautorizado agora pelo ministro Toffoli, que resolveu encaminhar ao plenário da Corte para que seja dirimido o conflito entre os dois ministros. Quando será levado ao plenário, não se sabe, mas parece que a atitude do ministro Toffoli foi no sentido de frear e não trazer esse assunto tão conflituoso na semana das eleições. Agora, analisando sob o ponto de vista jurídico, no período eleitoral, há legislação específica para esse período. Pois bem, nós aqui na televisão não podemos fazer proselitismo de nenhum candidato. Há horários e regramento específico dentro do processo eleitoral. Eu não posso aqui invocar a Constituição e o meu direito de opinião livremente no período eleitoral. Existe uma mordaça. Eu estou restringido porque no momento do processo eleitoral, é verdade, o direito constitucional fica restringido para todas as pessoas. E isto que inspirou, evidentemente, a posição do ministro Fux, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Tem bem vivo esse sentimento de que, ora, o ex-presidente e quem indicou o candidato para representar o seu partido, que todo mundo sabe que é o alter ego, ou melhor, quem está diretamente em jogo é a posição do ex-presidente, que indica um representante, ele escolheu. Ora, uma entrevista neste momento eleitoral para uma pessoa com essa dimensão política, estaria estabelecido um desequilíbrio. Me parece que foi de bom senso, foi jurídica a posição do ministro Fux. Essa é a minha opinião sob o ponto de vista jurídico constitucional. Agora, uma coisa é certa, tu tem razão, tudo que tu falou. Agora, uma coisa também é mais certa ainda. A gente vê qual é o lado que está o Lewandowski. Bom. O lado dele a gente já está vendo onde é que é. As decisões dele, lá no Supremo, a gente já está vendo que lado ele está. E não tem vergonha de chegar e querer desautorizar que um outro colega dele disse que não podia, entendeu? E ele nem quiser e triplicou em cima. Quer dizer, então o cara não tem vergonha, o cara que é radical também. Então, aqui uma coisa que publicamente ele fica desmoralizado para o resto da vida. Olha aqui, ó, Lewandowski, não é a primeira que tu faz. Quando foi o problema da Dilma, também, a Constituição dizia que ela não tinha direito a se candidatar durante 8 anos. E tu rasgou a Constituição e mandou que ela pudesse hoje ser candidata. Então, aqui, ó, tu tinha que pegar o teu chapéu e pedir demissão do Ministério lá da Justiça. Estou fora, porque eu tenho ideologia por um lado e não tenho isenção para julgar nenhum caso aqui. Perfeito. Silvio Lopes.
Silva, eu não tenho o estofo nem o conhecimento jurídico que tem a doutora Rafaela e o doutor Paulo Olímpio aqui, jornalista e economista, mas de qualquer maneira, meu feeling jornalístico, eu fico pensando assim, eu sou um cara que me nutro muito da história, porque na verdade o mundo todo hoje é fruto de um longo processo civilizatório, que começou há 4, 5 mil anos, desde os tempos bíblicos. Então, eu fico pasmo de ver, eu li sobre as eleições norte-americanas esta semana um livro, e lá, ao contrário desta democracia de faz de conta no Brasil, o jornalista, a emissora de televisão, os jornais tomam posição. No dia do pleito, eles tomam posição e dizem, olha, tem que votar nesse por causa disso, por causa daquilo. Aí sim funciona a democracia plena e autêntica. Agora, com esse esclarecimento que o doutor Paulo Olímpio falou sobre o voto do doutor Fux, do ministro, alegando exatamente a questão constitucional que nos pune, que não nos permite opinar, também. Até porque quem iria dar essa entrevista é um camarada que está preso por um crime, portanto é criminoso. E aí eu não entendo como um país que se diz democrático, um país que se diz que quer avançar e ser completamente desenvolvido, pode permitir que um criminoso venha fazer campanha política no Brasil. Um presidiário, um sujeito na cela. Pô, já vê. Imagina se a moda pega, vamos aqui para a cadeia pública de Porto Alegre aqui, os detentos também têm direito de se manifestarem, né? Por que não? Rafaela Filter. Silvas, sobre essa questão do tira-casaco, bota-casaco, né, que nós estamos vendo novamente, que é uma cópia daquilo que aconteceu no nosso TRF4 aqui, naquele domingo fatídico, onde também um desembargador nosso que concedeu uma ordem liminar de habeas corpus para soltar o camarada esse. De novo, isso se repete agora na alta corte, né? E não bastasse isso, quando o Lewandowski disse que faça-se cumprir a decisão que eu tomei ontem, ele ainda se lavou falando do colega, ministro Fux, dizendo que ele teria recebido uma outra questão que estaria sob sua responsabilidade, também com pedido liminar, às 4h20 da tarde, por volta disso, e que ele deixou de lado para apreciar essa questão que não competia a ele naquele momento, segundo Lewandowski. Porque aí entra uma questão que, às vezes, nem a gente que é operador do jurídico entende. Como é que pode uma reclamação constitucional chegar no Supremo Tribunal Federal, ser decidida monocraticamente por um desembargador, e em seguida o outro desembargador, o outro ministro do STF da mesma corte vai lá e caça a decisão daquele que decidiu. Numa ação de cassação de liminar, que a gente nem vê isso rodando no mundo jurídico do baixo clero aqui, né? Então, é muito preocupante isso que está acontecendo, sob o ponto de vista jurídico, que vamos dizer, a instituição Poder Judiciário é a instituição que ainda estava fortalecida no nosso país, que nós ainda tínhamos alguma crença, mas essa esculhambação que a gente está vendo é realmente lamentável e muito preocupante. Mas não termino aí as questões jurídicas. Outro aspecto que também já polemizou, foi o fato do juiz Sérgio Moro ter tornado público a delação premiada, a delação que ainda não foi acolhida integralmente, mas é do ex-ministro Palocci. Ex-ministro Palocci, nós sabemos, a nação sabe, foi ministro de Lula e ministro de Dilma. Era o enfant gâté, era o homem queridíssimo da maior, do primeiro time. Copa e Cozinha. Não, Copa e Cozinha. Frequentava o núcleo duro do poder. E tinha todas as informações e cuidava, sim, dos recursos que ingressavam partidários. Então, este ex-ministro, já quando fez a delação na Polícia Federal, teve essa delação publicada. Já era conhecida a delação de Palocci. O que fez
o juiz Moro nesta semana que antecede o pleito? Requentou porque no processo que Palocci responde na 13ª Vara Federal de Curitiba, Moro, tem que decidir se concede ou não as benesses da delação premiada a Palocci. Coincidentemente, coloco entre aspas, o juiz Moro requentou a juízo dele de conveniência, e esse juízo de conveniência da oportunidade desta semana eleitoral tem sido acerbamente criticado pelas hostes petistas do PT, porque dizem que Sérgio Moro não poderia ter dado publicidade justamente agora. Teria sido mais uma vez, sob a ótica do PT, parcial. A questão é, nós vamos formar nosso juízo. A nação precisava saber, o eleitor precisava saber de toda essa sujeira, de toda essa corrupção no núcleo duro do poder. Tinha o direito de saber? Eu entendo que sim. Evidente. A publicidade desse fato é uma publicidade de interesse pátrio. É a verdade que tem que ir para a rua para a formação do juízo dos eleitores. Então, e eu acho conveniente toda a publicidade em torno de fatos escabrosos como este e dessa natureza. E com tamanho volume de recursos, 1,4 bilhão. É muito dinheiro. Um pleito de 2010 e 2014. Convenhamos. Isso não pode ficar O que resultou nas nossas despesas de indenização para os Estados Unidos, para acionistas americanos. Os recursos que eram para E nós. se hoje estamos pagando R$5 a gasolina, se deve muito a essa corrupção. Evidente que sim. Maior corrupção do planeta. Do planeta. Doutor Paulo Olímpio, essa questão aí, ontem até nós estávamos conversando, eu tive aqui um convite do mestre Silvas, é o seguinte, ó, o IBGE fez uma pesquisa, eu tenho esse dado inclusive lá em casa, colocando diversos países em desenvolvimento e desenvolvidos, e o Brasil é o campeão mundial na corrupção. Sabe quanto a corrupção corrói por ano em relação ao PIB? Aí considerando a corrupção direta, a indireta, os desvios, o desestímulo ao capital, a riqueza que não foi gerada pelo capital, aquele que saiu daqui e aquele que deixou de entrar. Em torno de 15% a 20% do PIB. Isso é fantástico. Se nós considerar que o PIB brasileiro hoje é de 6 trilhões e 500 bilhões de reais, isso dá mais do que 1 bilhão e 250 milhões de reais por ano de corrupção. É por isso que eu digo o seguinte, olha aqui, ó. Nessa eleição eu nem tenho visto programas de governo e tal, até porque a questão é só bate-boca entre os candidatos. Mas, na verdade, para mim, a questão deixa de ser estrutural, de medidas econômicas, de projetos, de programas e tal, e passa a ser uma só, o combate à corrupção. Tirar os ladrões de lá já significa uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões por ano, 20% do PIB, isso resolve todos os nossos problemas. Aqui, ó, hoje eu escutei o Datena hoje denunciando que foi descoberto 2 contas do Lula. Bloquearam, a justiça bloqueou 9 milhões de reais nessas 2 contas. Então ele perguntava assim, eu até pergunto aqui na mesa, a mesma pergunta que ele fez para os repórteres, coisa, quem é que durante pouco tempo consegue juntar esse valor? Aqui na mesa tem algum que pode juntar 9 milhões. Só apitando futebol. Não, viu? E a parte para agressão, entendeu? Ninguém ajuda de Tomara que eu pudesse, com futebol, ter 9 milhões na minha conta lá. Ó. Tem mais que isso? Bloquearam na conta do cara, entendeu? 9 milhões. Fora o que foi para os filhos dele, né? Que então está preso lá o dinheiro, entendeu? Como é que ele conseguiu? Só fazendo palestra, ele conseguiu ganhar todo esse dinheiro. Que, ó, tá na cara que ele meteu a mão. Isso que o Palocci está dizendo hoje, aqui, ó, é exatamente a verdade. É a dura realidade. Ele era o chefe da gangue, ele era o chefe, ele que comandava.
vai tanto para cá e tanto para lá. Tem que aqui, ó, tem que ficar vendo o sol quadrado por mais 20 anos, não é só 12. Fala, Rafael. Não, só é importante repisar aqui, aliás, salientar que essa reclamação constitucional para que o ex-presidente pudesse dar uma entrevista foi um pleito dos jornais e não do partido. Tá? Essa ação ingressou no Supremo Tribunal Federal com a autoria dos jornais, que querem a liberdade de expressão e tudo mais. Agora, sobre o ponto de impacto nas eleições, eu concordo que é impactante mesmo. Da mesma forma que é impactante o juiz Sérgio Moro ter deixado escancarar essa notícia aí sobre a delação premiada do Palocci. Então, eu acho que uma coisa impacta tanto quanto a outra, assim como impacta também aquela reportagem da Veja com as 500 páginas do processo do presidenciável lá da vara de família, que também causa rumores, entendeu, de todos os lados. Então, eu acho que o jogo eleitoral é esse, é caçar podres dos candidatos, não deveria ser, mas para jogar isso na cara da sociedade e deixar o eleitorado sem saber para que lado correr. Não, mas uma separação, escuta só com esse assunto, uma separação de casal, ele não roubou, entendeu? Veio a público aquilo ali, para troco de quê? 2006 aconteceu a separação do casal, e aí ele roubou alguma coisa, prejudicou o país, não é diferente. O Lula roubou, entendeu? Não interessa se foi o jornal que pediu, claro, que ele sabe qual é o jornal que está do qual é o lado, entendeu? Mas o casal veio a público, para quê? Só para prejudicar um cara que não tem nada a ver com a história, traz uma coisa pública de 2006. Quer dizer, olha aqui, ó, tem que cuidar muito com o que a gente fala e escuta. Agora, o Silvio parece que destacou um ponto que se evidenciou nessa eleição. Os partidos e as composições partidárias no pleito presidencial não tiveram nenhuma repercussão e nenhuma validade. As eleições acabaram se transformando numa escolha plebiscitária. Quem é a favor daquilo que está aí, do sistema que está aí, e quem é contra este sistema. E aí vai ser a opção. É isso aí, tá certo. Não é isso? Exatamente isso aí. Perfeito. Eu acho que se roubou, tem que botar na mesa, tem que contar, não tem segredo, tem que contar para a nação, precisa saber quem é quem. Né? Isso aí não pode ficar debaixo do tapete escondido, absolutamente. Cometeu, é delinquente, é ladrão, todo mundo tem que saber. Né? A questão é ter segurado isso mais de 7 meses e largar agora, né? Não, tem que botar para o pessoal saber, para ter consciência de tudo que sabe. Quem é que é o safado no país? Mas esse é o jogo, é o jogo de estratégia, quer dizer, eu também acho assim, porque o governador acho que falou certo, a questão de casal. Não de pode falar do casal. Sérgio Moro, de uma vez que o Lewandowski está aprovando aí a entrevista do sujeito preso. Para um pouquinho, isso não existe. Essa questão de casal sempre traz essas questões. Agora, botaram uma capa de uma revista, ocupar quase metade da revista preocupada com a briga do casal e não dá espaço para dizer a safadeza que o Lula fez. A revista se queimou, diz que o cancelamento de assinaturas é uma coisa vertiginosa. Horror. Claro que lavaram os cofres da revista, evidentemente, né? Ela fez um araquiri, mas com muito dinheiro no cofre. Muito dinheiro no cofre. Então é assim que funciona. Esse é o jogo absolutamente, né, tramposo que existe nesse país, tá? Vamos adiante ainda, dizendo então que nós temos aqui a Cobasi, né, minha gente? A Cobasi, que com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi, minha gente, é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com mais de 70 lojas em todo o país e agora 4 no Rio Grande do Sul, seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família, ok? Muito bem, venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Então, 4 lojas no Rio Grande do Sul, sendo 3 em Porto Alegre e 1 em Canoas. O Canoa Shopping, outra no Shopping Guatemi, Shopping Praia de Belas e Barra Shopping Sul. Tem uma loja. Vale a pena só a visita às lojas, porque a garotada especialmente se encanta
com o colorido de peixes, os gatinhos, cachorros, pássaros lindos, maravilhosos, tudo que tem de legal, bonito dentro das lojas da Cobasi. A sua matriz em São Paulo tem 11 mil metros quadrados, aí já se imagina a dimensão deste grupo Cobasi. Ok? Vamos adiante ainda dizendo que amanhã nós temos o chás do Hotel Plaza São Rafael, né, minha gente? Temos o chás onde converge ali a grande sociedade porto-alegrense, né? As senhoras, jovens, cavalheiros, todos confraternizando ali com as delícias que oferece o Hotel Plaza São Rafael. Outra informação importante é até o dia 20 temos a famosa, deliciosa feijoada do Hotel Plaza São Rafael aos sábados, a partir do meio-dia. A última é agora dessa temporada, é dia 20 de outubro. Então aproveite este sábado ainda, o outro, porque dia 20 encerram-se as feijoadas do Hotel Plaza São Rafael, ok? Que tem sua sede em Porto Alegre, na Avenida Alberto Bins, 514, Centro Histórico, telefone 3220-7000. O site é plazahotéis.com.br. Vamos ainda adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Algair Engenharia, minha gente. As melhores lojas, o melhor investimento em lojas passa pela Algair Engenharia, a grande grife da melhor construção. Se você quer fazer um grande magazine, um shopping, um supermercado, uma joalheria, uma galeteria, né? Uma farmácia, tudo isso passa por Algair Engenharia. Algair Engenharia que não abre mão, a filosofia da empresa, presidida pelo engenheiro Oscar Algair, de qualidade de obras e prazo de entrega destas obras. Então, um grande magazine, uma loja conceito Renner, Paquetá, Magazine Luiza, tudo passa por Algair Engenharia, a grife da melhor construção. Ok? É líder nesse mercado, nesse segmento Algair Engenharia, que também compõe aqui a nossa bancada o engenheiro Oscar Algair. Algair Engenharia, que tem sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250, e o site é algair.com.br. Vamos adiante ainda dizendo que o CIEE, né, minha gente, está aí, sempre dando as melhores oportunidades aos jovens que estão sedentos de direcionarem, né, saberem qual é o seu rumo na vida, quais as tendências, né, profissionais. Isso é muito importante. Isso, para se avaliar, um jovem avaliar, passa por um grande estágio. E o CIEE do Rio Grande do Sul, ele é referência nacional em gestão e organização, em infraestrutura também, com uma sede espetacular, o CIEE do Rio Grande do Sul. Por isso que eu digo que o CIE-RS é exatamente um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Passando pelos estágios dos jovens, olha aqui, ó, o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens, sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Olha aqui, minha gente, hoje é dia de jogo de Libertadores, né? 21h45, o Grêmio enfrentando, né, essa equipe argentina aí que... Tucumã. É? Tucumã. Sim, os argentinos que vêm aí com... Hoje eu vi a caravana, os torcedores, muitos ônibus chegaram da Argentina, eu fiquei espantado, eu estive na arena hoje de tarde, e já aqui ali no DC Navegantes, mas estava crivado, lotado de torcedores e ônibus que chegaram da Argentina. Então, eles vêm com esperança, sim, de reverter o quadro, tá? Então, mas por que eu estou falando isso aí? É a hora de pegar, depois de fazer um fechamento de sacada com a... Vidrobox Blindex, faz um churrasquinho ali, né? Que sempre tem uma churrasqueira. Mas faça, reúne os amigos, vai assistir na televisão, quem não vai na arena. A arena vai bombar hoje, né? Mesmo com esse tempo ruim, mas vai bombar, porque já tinha muita gente lá no entorno da arena. Mas então,
te manda para Grupo Zafari, Supermercado Zafari. Vai fazer lá cervejinha artesanal, um bom vinho, uma carne maravilhosa lá do Zafari, né? As melhores compras, né? Os melhores preços, tudo de bom. Os cartões Zafari, aproveite. Olha aqui, ó, exposição de produtos, o atendimento do Zafari, as lojas estrategicamente posicionadas, tudo de bom é com Grupo Zafari, Zafari Bourbon, Hipermercado Zafari, Supermercado Zafari. Então, não vai à arena, vai fazer, reúne a família, reúne os amigos em casa, tudo, mas agora te manda até o Zafari Supermercado, Grupo Zafari, e faça as melhores compras e vá se divertir e deliciar-se com as delícias dos produtos gastronômicos do Zafari, ok? Vamos ver aí. Muito bem, estamos de volta com a atividade 26 anos no ar, sempre um programa ao vivo, um programa já histórico em Porto Alegre. Aliás, vou comandar agora até o final do programa e a solicitação do chefe, do mestre Silva, é para continuar enquadrando o Bernardoni, ficar completamente enquadrado no programa. Bernardoni, tem que te comportar, né? Até o fim do programa, aí foi a recomendação do chefe aí. Mas, de qualquer maneira, o Silva falou agora há pouco sobre a reação dos argentinos. O Dr. Paulo Olímpio, eu vi uma entrevista de uma turma de argentinos, aliás, foram recebidos pela torcida do Grêmio. Uma coisa bonita é isso, né? Aliás, a torcida do Grêmio está retribuindo, porque foi muito bem recebida. Foi muito bem recebida, pelo que foi noticiado. Então isso é muito bom a gente ver, né, entre as torcidas, acabar com essa coisa de guerra, essa violência toda, a confraternização é muito legal. Eu me lembro que quando eu vim para Porto Alegre, doutor Paulo Olímpio, Rafaela e Bernardoni, eu fui a Grenais. Meu pai era gremista, alguns irmãos eram colorados, nós íamos juntos, todo mundo ficava junto, torcia junto. A hora do gol, os colorados, quando era gol do Inter, era raro, os caras festejavam quando era gol do Grêmio, que sempre é mais frequente, nós também festejávamos numa boa. Então, tomara que isso aí volte a acontecer, realmente é muito difícil. Bom, doutor Paulo Olímpio, fazer uma provocação para o senhor. Nós temos visto aí, né, as propaganda política e tal, os programas partidários, e o que falta nisso são programas de governo. Quer dizer, eu sei que agora no segundo, se houver segundo turno, provavelmente isso vai acontecer. Mas há um clima, assim, que eu vejo nos candidatos propícios a defenderem uma nova Constituição brasileira. E essa Constituição, chamada cidadã, eu vejo, assim, pela experiência de economia que se tem nela, ela é muito detalhista, ela vai lá no fundo das coisas. São 250 artigos, 114 disposições transitórias e 99 que foram artigos que foram incluídos. Emendas. A Constituição americana, doutor Paulinho, tem 7 artigos e 27 emendas desde 230 anos. É possível? O senhor acha que o clima é favorável de nós termos uma nova Constituinte? Está se cogitando e se especula ou procura se responsabilizar as coisas que acontecem no país a Constituição Federal como não sendo uma Constituição adequada. Ora, esse negócio de responsabilizar a lei é culpada disso ou não, eu não concordo. Acho que a nossa Constituição poderia, estou de acordo, ser bem mais enxuta. Ela ainda depende de leis complementares para muitos aspectos. Ela realmente é uma Constituição muito abrangente e poderia ser mais enxuta. Mas eu acho que... Ou mais objetiva. Não depender de tantas leis complementares. De tantas leis complementares e dar margem a tantas interpretações. Ela não é, vamos dizer assim, explícita ou categórica na assegurar os direitos ou na imposição dos deveres. Por isso é que o Supremo Tribunal, volta e meia, está sendo provocado para saber o alcance de tal ou qual dispositivo da Constituição Federal. Mas esse negócio da Constituição, Silvio, isso não é tão simples. Veja bem, eu vou ficar
a nossa primeira Constituição republicana de 1891 foi seguida com uma Constituição de 34, né? Depois da Revolução de 30, não saiu Constituição e só foi eleita uma Assembleia Constituinte em 1934. Essa Constituição de 34 durou 4 anos. Nasceu de um Congresso Constituinte, como deve nascer as Constituições. Pois bem, em 37, no Estado Novo, Getúlio implantou o Estado Novo, que foi uma ditadura, e outorgou uma Constituição. Quer dizer, uma pessoa fez uma Constituição. Francisco Campos, ministro da Justiça, chamado e apelidado de Chico Ciência, um mineiro, jurista, ministro do Getúlio, foi quem elaborou a Constituição. E foi outorgada, e ela teve vigência até 1946. A de 46 sofreu reveses com os atos institucionais do regime de exceção de 1964. Atos institucionais que alteraram substancialmente a Constituição. O AI-5 em 58, né, em 68, suspendeu os direitos individuais e as garantias individuais. Então, foi eleita uma Assembleia Constituinte em 1986, 87, que desagou na Constituição de 88. O ideal seria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição, mas só com essa finalidade. Pronta a Constituição, encerrado o mandato. Isto é um sonho. É um sonho. Doutor Paulo Olímpio, uma pergunta que eu gostaria de ter feito há mais tempo, aqui, inclusive em outras oportunidades que o senhor teve aqui na bancada. Quando se faz uma Constituição, por exemplo, assim, quando eu vou fazer um contrato de compra e venda, eu vou num modelo que tem de contrato. Quando se faz uma Constituição, um país novo como o Brasil, quer dizer, que ainda está engatinhando na sua democracia, na sua consolidação enquanto instituição democrática, não se tem, assim, um parâmetro, digamos, a Constituição americana, francesa, inglesa e tal. Por exemplo, essa Constituição brasileira, que tem 250 artigos, mais aqueles 114 disposições transitórias, 99 alterações e tal, ela só perde em número de artigos para a Nigéria e a Índia. Não, por isso mesmo tu disseste no início, na provocação da pergunta, que ela é prolixa e é muito ampla, ela procura ser abrangente demais e acaba não dando firmeza para os princípios constitucionais fundamentais. Esses, se só eles estivessem na Constituição, ela seria bem mais enxuta. Mas na Assembleia houve muito, vamos dizer assim, muito trabalho de bastidor. Eu posso dar o meu testemunho pessoal, porque eu, em 1987, estava presidente da Confederação Nacional do Ministério Público. O nosso Ministério Público brasileiro, através dessa confederação, fez um desenho constitucional. E eu, com a equipe de diretores, encaminhamos ao deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o que nós queríamos para o Ministério Público. O desenho constitucional. E praticamente foi aprovado na Assembleia integralmente. Então, esse desenho constitucional que trouxe o Ministério Público a um nível institucional nunca antes alcançado, foi trabalho corporativo das associações. Perfeito. Assim também o Judiciário, assim também a Defensoria Pública fez um trabalho, assim outros órgãos, pressionando a Assembleia Nacional Constituinte, contribuíram para que ela inchasse, a Constituição inchasse. Efetivamente. Uma influência corporativista, né? Eu dou razão que a Constituição tem alguns furos que tem que ser mais objetivo, como ela falou. Sim. Sabe por quê? Porque eu assisto o julgamento no Supremo e várias discussões sobre a Constituição. E dá 5-6
6-5, 7-4. Então não há nem convicção, nem com eles não tem do que deveria ter. Na Constituição é assim. Esse problema aqui se resolve assim, definitivo. É sim ou não. Mas não tem interpretação. Mas não fazem, eles fizeram já de propósito para ter essa esculhambação toda aí, ó. Não, dá margem a interpretações judiciais. Tanto é verdade que o Lewandowski quebrou aí a Constituição, nem ligou para a Constituição, que está escrito lá que a Dilma não podia participar. E o doutor Rafaela Filter, a senhora é favorável à Constituição, uma nova Constituição? Não, o doutor Paulo Olimpo falando aqui, eu tenho que ficar ouvindo, né? Porque o professor falando agora tu ouviste bastante, né? agora. Claro. Já aprendemos bastante agora. Mas é alguém que viveu a história também, não só conta a história, né? Isso é importante. Eu nem sabia que tinha Constituição em 1934, no ano que eu nasci. 34. E nessa Constituição... Em 1904 não tinha. Em 34. Em 32, uma lei federal permitiu que as mulheres votassem. Pela primeira vez na história republicana brasileira, as mulheres votaram. E a Constituição de 34 garantiu esse direito. Mas depois, em 37, com a chamada Constituição Polaca, porque foi inspirada na Constituição polonesa, outorgada pelo Getúlio, na ditadura getulista, aí terminou o voto. Nem mulher, nem homem votaram, né? Até 46. Então, isso dá mas ideia. Olha aqui, mas só para em tom de blague agora. Também não dá para fazer uma coisa muito enxuta. O Capistrano de Abreu, um historiador brasileiro, dizia que o ideal seria, para o Brasil, uma Constituição de um artigo só, com um parágrafo único. Artigo da Constituição. Todo cidadão tem que ter vergonha na cara. Parágrafo único. Revogam-se as disposições em contrário. Aí deve demais. Mas eu acho que antes da doutora Rafaela, finalmente daqui a pouco tu vai falar. Mas eu acho que assim, depende muito da cultura de um povo, né? O Brasil, por exemplo, é um povo que nós não aceitamos nos submeter à lei. Eu sempre digo, a liberdade de um povo está na exata e direta razão da escravidão diante da lei. Enquanto nós não tivermos lei. Tanto é que o Nicolau aquele italiano, como é o Maquiavel dizia o seguinte: não há boas leis se não houver boas armas. Quer dizer, quando você não obedece à lei, você tem que ser punido, inclusive, pelas armas. Doutora Rafaela. Mas, doutora Paulo Olimpo, eu não sou uma constitucionalista, né? Não tenho, assim, vamos dizer, uma ideia de como se faria uma nova constituinte. Não estudei isso a fundo, não saberia dizer. Mas eu tenho medo, sim, de uma nova constituinte, de uma mexida dessa. Porque a gente vê que, pelo que o doutor Paulo Olimpo relatou aqui, e a história conta isso, vamos dizer assim, a roda está sempre girando e é cíclico, né? Os direitos são cíclicos, é um retrocesso e depois um avanço. E eu acho que esses discursos inflamados que nós temos ouvido nos últimos dias, nas últimas semanas, remetem a isso. A, de novo, talvez, um retrocesso em direitos sociais. Essa questão do que o Silvas levantou aqui, protejam, né, o seu direito de voto. O voto é seu. Essa campanha que tem se feito aí de voto útil, eu sou contra isso. Eu acho que a pessoa tem que votar segundo as suas convicções. Virou plebiscito. E já foi falado aqui na bancada o quão prejudicial é a divulgação dessas pesquisas eleitorais nas 2 semanas, pelo menos, que antecedem as eleições. Porque isso desnorteia o eleitor. Desnorteia completamente, porque eu quando fiz administração, doutor Paulo Olimpo, cheguei na cadeira de estatística, eu larguei, porque né, não sou dessa área. Mas dizem que a estatística é certa, né? Então, as eleições, as pesquisas confundem muito o eleitorado. Agora, nós vamos ter, eu acho que nós podemos ter ainda uma grande surpresa nesse pleito aí do domingo, porque nós não sabemos para onde vão pender esse eleitorado que ainda tem o seu voto convicto nos candidatos de centro, esquerda e centro-direita. Há uma tendência de que eles, né, se joguem para os extremos, mas nem sempre. Então, eu acho que as pesquisas podem mentir ainda, podem falhar,
Eu acho que a gente pode ter uma grande surpresa ou para um lado ou para o outro, ou para nenhum dos dois. A gente pode ter um segundo turno bem diferente do que está se desenhando. É um palpite meu, não sei. Bom, só um detalhezinho. Gostei do Olímpio quando botou aqui na mesa, de tudo que tu falou, que eu assino embaixo, mas o mais importante foi o que tu disse aqui. A eleição, domingo, vai ser decidida para que lado que tu tá. Pelo atual sistema que está o governo ou o outro lado. Esse é que vai ser decidido. Então, eu acho que aí tu pensou bem. É exatamente o que vai acontecer. Quer continuar com a roubalheira, com a sacanagem, com tudo que está acontecendo, ou tu quer mudar para ver alguma coisa melhor? Agora o voto foi conquistado, né, doutor Paulo? E agora nós jogarmos o nosso voto fora por coação de outras pessoas não é correto. Então, a minha sugestão é que cada um vote segundo as suas convicções e que a eleição também se resolva um pouco na sorte, então, desses dois que estão aí disputando o primeiro lugar, né? Um recado para vocês aí, estamos chegando à época de verão, estamos na primavera, né? E quanto mais chega o verão, mais você precisa de Gimo. Aqui temos Gimo Multisuperfície, seu dia 24 horas, não desperdice seu tempo. O Gimo Multisuperfície veio para ajudar na limpeza do dia a dia em sua casa. Aliás, é um produto que você não pode deixar de ter na sua casa. E agora, quem tem casa na praia, por exemplo, agora daqui a pouco começa aquela caravana toda fim de semana para casa e tal, alguns já estão indo para arrumar casa, tem que ter Gimo, porque nessa altura dos acontecimentos, os insetos, as coisas todas, e limpar a casa, Gimo Superfície é ideal. Vamos à mensagem então do Gimo para todos nós. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Bom, estou aproveitando aqui para me servir suco Petri e laranja em homenagem à doutora Rafaela, que gosta de suco laranja, né, doutora Rafaela? Suco de laranja, de uva também, claro, mas hoje preferiu laranja. Então tá. Sucos Petri, a sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Sucos Petri, eu derrubei um pouquinho aqui, até a folha que gostou de sucos Petri levou. E outra coisa é o Barranco, né? O Barranco, o melhor chopp e o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo e descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados, no bosque, pássaros cantando. Veja bem, estacionamento e manobrista. Bom, a Luminari, iluminação técnica e decorativa, endereço na Quintino Bocaiúva 877 e Venceslau Escobar 2150. luminari@luminari.com.br. Telefone aí da Luminari 3019 6877. Doutora Rafaela, algum recado que a senhora queira dar hoje? Veio preparada para... Quero dar um recado, Silvio. Não vi ainda nos grandes jornais essa manchete, mas deve sair. Passando um pouco pelo direito do trabalho, né? Que está tão em cima do muro aí, não se sabe para que lado vai, né? Já falei nas outras semanas aqui que a gente não tem como dar um prognóstico de como vai se consolidar essa nova lei trabalhista. Mas, enfim, e resgatando um pouco dessa nossa conversa de antes também, do voto válido, do voto de convicção, de valorizar o voto e tudo mais, o Ministério Público do Trabalho hoje expediu uma nota alertando a todos os empresários brasileiros, sem citar nomes, mas a grande maioria deve ter visto aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp circulando vídeos, né? E uma suposta carta também que empresários estariam lançando aos seus empregados na tentativa de orientar o voto dos seus empregados, dizendo que, em tom de ameaça, né, que poderia eles não terem mais emprego caso votasse nesse ou naquele candidato, que poderia haver fechamento de lojas e tudo mais. Então, o Ministério Público do Trabalho alertou que isso pode ser objeto de ação, tá? Para apurar crime
porque isso viola garantias constitucionais do artigo 5º da livre convicção, tá? Do livre pensamento, tá? E de convicções políticas, ideológicas, enfim. Então, isso não pode, tá? O nosso voto é democrático, ele foi um direito adquirido da sociedade depois de muita luta na nossa Constituição e ele não pode estar sob ameaça. Então, a gente vê como a gente muda também de opinião, né, Silvio? Eu cheguei a pensar que seria interessante mesmo fazer esse voto no papel, como eles disseram, ou com um canhotinho, voto impresso, né? Mas aí tu pensa, Silvio, se isso tivesse sido aprovado, ia ter gente sendo esperada com uma arma na cabeça, né? Para mostrar o canhotinho, para dizer em quem votou. Então, isso não é democracia. Mas pelo que eu sei, o voto não ficaria com o eleitor, ele ficaria ali para ser auditado por alguém depois, não ficaria com o eleitor, ele só não sairia com o voto. E outra coisa é o seguinte, doutor Rafaela, sem polemizar, mas na verdade a nossa democracia está engatinhando tanto, é tão pequenininha, que se preocupa com essas coisas. Ora, eu como empresário, eu tenho o direito de dizer aqui, ó, se ganhar tal, vai ter essa situação na minha empresa. O doutor Paulo Lima falou aqui antes dos limites da nossa liberdade de expressão. Sim, só que tem uma coisa, isso aí é de uma democracia que está engatinhando ainda, uma democracia de faz de conta. Porque nos Estados Unidos, lá que é grande democracia, lá todo mundo pode fazer isso. Agora aqui não pode o quê? Agora um governo pode assumir e quebrar com as empresas. O empresário não pode defender a sua empresa. Agora um detalhe, essa história aí que surgiu, que os empresários estão forçando os empregados a votar, isso aí veio na rede social, quer dizer, 95% é mentira, isso aí não existe, ó. O dono de uma empresa dizer, tu tem que votar no fulano, senão eu vou te botar na rua. Mas o que é isso? Não, eles se identificam só, eles se identificam. Não, isso não existe, ó. Isso aí é tudo mentira. Só colocar... Isso aí é tudo mentira que estão botando. Fernando, só colocar no Google Ministério Público do Trabalho. Vai vir. O Ministério Público está mentindo. Vai vir as notícias. Ele foi pelo que saiu no Zap Zap, nas redes sociais. Vamos, mais uma vez, fazendo um tour pela história, a República Velha, que foi de 91, de 89 a 1930, havia os currais eleitorais. E que parece que alguns locais do Nordeste ainda persiste a existência do chamado curral eleitoral. Curral eleitoral quer dizer, o comandante, o grande fazendeiro, o grande proprietário de terra, tinha todos os seus empregados sob seu controle. Então ali eram controlados os votos, não havia voto secreto, não havia nada, e nem a justiça eleitoral. Com a organização da justiça eleitoral, se garantiu a chamada autodeterminação da escolha do seu candidato. E nisto a vantagem da urna eletrônica. Pode qualquer chefe, qualquer empresário dizer e exigir de seus empregados que votem A, B, C ou D, a urna eletrônica é secreta, tem o controle e a proteção da justiça eleitoral. Isto, evidentemente, que garante esse direito personalíssimo, garantido constitucionalmente, da escolha do seu candidato. Outra coisa é o seguinte, os empresários fazem isso, agora, e os partidos políticos que vão, por exemplo, à televisão, no seu horário de propaganda eleitoral, dizem, olha, se este partido ganhar, vocês vão acabar com a Bolsa Família. Os direitos sociais vão ser extintos. Mentira também, eles podem. 13º então essa é a coisa, 13º salário, que só no Brasil que tem. Quer dizer, quando se coloca que o 13º salário é um ônus, claro que é um ônus para as empresas, mas o Brasil tem uma tradição, é garantido constitucionalmente. Agora discutir isso, uma democracia tem que ser madura para permitir que a gente discute. Agora, um grande empresário, ou um empresário não tão grande, ou qualquer empresário, está proibido de fazer proselitismo na sua empresa de jeito nenhum. Ele pode fazer, sim, e as redes sociais estão mostrando. Aquele grande empresário catarinense, da Havan, está fazendo, sim, proselitismo. Agora, se ele convence os seus empregados, ótimo para ele. Mas é isso que eu digo assim, se um partido político pode ameaçar que se o outro ganhar vai perder o Bolsa Família, quantos votos ele ganha com isso? Porque vai atingir exatamente as pessoas ignorantes que vivem no Bolsa Família. Só que um detalhezinho assim, ó.
Eu tenho visto a propaganda política, mas de 2 meses para cá, escuto a mesma história, porque eles gravam e fica ali. Todos, sem exceção, para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, todos têm a solução. Tu vota em mim porque eu vou fazer isso, vou endireitar o Brasil. Vota em mim, quer dizer, tudo mentira, tudo balela, não vai fazer bolhufa nenhuma, porque o deputado sozinho não faz nada lá, ó. Senador sozinho não faz nada lá, ó. Então é tudo balela. Então não vai acreditar no que os caras estão dizendo. Eles têm a solução. Quando estão no governo, não resolve. Aí o que nós podemos dizer, olha o discernimento, pessoal, faça a sua escolha criteriosamente, vê quem é que está prometendo e se está prometendo com verossimilhança, com capacidade de realizar aquilo que promete. Não adianta iludir mais o povo já está esperto. Então, vamos mais uma vez ser mais esperto com as vãs promessas que nos trazem. O povo está ficando esperto. Eu só quero mudar um pouco da política. Eu vi uma notícia hoje, e estou vendo aqui na nossa bancada, que ela confirma. Um censo do nosso estado mostrou que nos últimos 15 anos, a população de idosos aumentou 65%, Silvio. Numa proporção, hoje os idosos são... Sabe por que isso? 16% da população. E veja aqui a estatística, tu que não gosta de estatística. Tá chamando ela de velha? Não. Olha a mocinha aqui, sozinha, contra 3 coroas. 3 coroas é aquela cidade, né? 3 coroas, né? Bota coroa nisso. Esse é o peso que o Rio Grande do Sul paga, quer dizer, o custo que nós pagamos pela qualidade de vida que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Um povo mais esclarecido, alguns média de vida mais esclarecidos, média de vida mais alta, a gente sabe viver aqui, embora defendamos muitas vezes projetos que são contra a nossa cultura, contra a nossa maneira de ser. Nós saímos daqui, gostamos de ir para os Estados Unidos, gostamos de países livres e tal, mas algum segmento da sociedade gaúcha ainda persistem em também o clima ajuda muito a nossa... Claro, clima, alimentação, educação, formação. Mas olha, eu estou falando isso porque tudo isso foi noticiado em homenagem ao Dia do Idoso. Não sei se tem um dia... Foi ontem, né, Bernardoni? O Dia do Idoso. O Dia do Idoso. Então a gente fica pensando agora seriamente das políticas públicas com relação à saúde do idoso, a previdência do idoso, problema de aposentadorias. O Estado, no fim, tem que arcar com as consequências das pessoas estarem vivendo mais. Ele está preocupado que ele vai ficar sem aposentadoria. E é um aspecto interessante, doutor Paulo Olimpo, que as empresas gaúchas estão reservando vagas para idosos também. Quer dizer, aproveitando a experiência do idoso, mesclando com a juventude dos seus demais funcionários. O cara que saiu daquela faixa etária de emprego, que saiu fora, passou para o cara aposentado, vai sentar na frente da televisão. Olha aqui, ó, esse está fora do contexto. O governo não dá pelota nenhuma para eles. Quer que os velhos se ralem. Quanto mais velho morrer, melhor para eles. Porque está morrendo nos hospitais. Não dão jeito. Isso faz anos que vem acontecendo isso. Por isso e não dão jeito. Então, um aposentado que ganha uma miséria, cada vez achatando mais o salário dele, ele não tem nem como pagar um remédio, entendeu? Tem que entrar na fila no SUS para poder receber, leva 2 anos para receber. Então, aqui os velhos não têm valor nenhum. O aposentado que vai, que nem tem um senador, que é candidato hoje, senador de novo, que enganou o aposentado durante 10 anos, dizendo que vai fazer um projeto que vai ajeitar a vida do aposentado. Ajeitou para baixo. A doutora Rafaela, a doutora Rafaela não tem 30 anos ainda, mas ela deve estar preparando a sua aposentadoria, né, doutora Rafaela? Está programando. Está programando. Agora, nem sei se eu vou chegar a me aposentar, né, Silvio? Mas agora, doutor Paulo Olimpo, aqui, como é curioso isso, né? Porque o Silvio mesmo falou aqui, estão privilegiando, e algumas empresas estão privilegiando a mão de obra dos mais experientes.
E porque a nossa juventude até ela é desapegada, né? Ela não tem esse apego a coisas materiais como se tinha antigamente. Então, ela fica um ano num emprego, enjoou, vai para outro. Às vezes se exonera do serviço público para buscar um emprego na iniciativa privada, que isso é curioso também, porque está cansado de viver aquela mesmice. Então, eles são bem desapegados. Agora, por outro lado, a nossa política só tem ancião, né? Não tem espaço para a juventude ainda, né? Agora tem uma coisa interessante, né? Que o Dr. Paulo Olímpio, hoje no Brasil, o idoso, o aposentado, ele é responsável pela manutenção de 11 milhões de lares. E em cidades do interior do Rio Grande do Sul também, só para ficar aqui, como se diz, 16% da população é de idosos acima de 60 anos. Nesse percentual no Rio Grande do Sul. Tem municípios, e sobretudo na região da fronteira oeste, na minha zona lá, Uruguaiana, Santo Ângelo, São Borja, Itaqui e tal. Naquela região lá, é maior ainda esse percentual de idosos que cuidam das suas famílias. Pessoas desempregadas, pessoas doentes, né, cuidando dos pais também, quer dizer, pais mais velhos e tal. Então, realmente, esse é o valor que tem o aposentado, o idoso hoje no Brasil. Graças a Deus que essas empresas estão ajudando, né? Também fazendo que... E claro, a grande torcida, né, doutora Rafael, que o governo também cuida também. Pelo INSS, se prepara. Sabe qual é o teu salário? É 5 mil e uns quebradinhos. Nunca mais do que isso. É diferente dos outros segmentos que passa do teto e se aposenta por aquilo. É por isso que esse assunto hoje está assumindo enorme relevância até nos programas governamentais no Rio Grande do Sul, pela longevidade dos seus habitantes. No aspecto do serviço público que tu te referiste, a folha dos inativos já está mais alta que dos funcionários em atividade. Então, isso inflete no programa de governo. Então, é uma coisa muito séria e tem que ser bem analisado. O Lula dizia que se tirar o fator do aposentado, previdenciário, não diminua, quebrava o país, ia quebrar o país. Olha só, o absurdo do ignorante, desse do safado, ladrão, e merece estar na cadeia. Aposentado, tu tem que bater palma para ver esse cara vendo só quadrado, porque ele é o culpado do aposentado estar nessa situação. Pessoal, olha aqui, ele e a Dilma. Nós estamos indo para o final do programa e eu gostaria de que cada um fizesse a sua alocução final. No Brasil que eu quero para o futuro. O Bernardone aqui tem um telespectador aqui que diz, olha, dá um recado pro Bernardone, um cara que gosta muito das suas opiniões aqui, que ele vai para casa, passe no Zafari, compre um vinho suave e tome o vinho e às 9h30 vai dormir. Não, eu vou dormir às 15 para meia-noite. Eu passei no Zafari ontem, peguei um espumante. Eu vou abrir às 15 para meia-noite, mais ou menos, que é a hora que vai estar decidindo nos pênaltis, né, o jogo de hoje. E o Picumã vai fazer o crime hoje no estádio deles aí. E a gente tem que aturar isso aí, né? É brincadeira. Doutor Paulo Olímpio, por favor. Eu acho que nesta semana que vai desaguar no primeiro turno das eleições, os meus votos são de que as eleições corram num plano de paz, de tranquilidade, que todos acorram às urnas para realizar o seu direito de cidadão. E que o Brasil, ao fim e ao cabo dessa eleição, no primeiro ou nos 2 turnos, vá para uma solução que se compatibilize com a vontade da nação, mas que leve o Brasil para um futuro mais tranquilo, mais sereno e com perspectiva de sairmos dessa enorme crise que estamos submergindo. Doutora Rafaela, final. Rápido recadinho, então tomem banho antes do horário do jogo, porque secadores de plantão como o Bernardone vão fazer cair a rede elétrica. Tá certo. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bernardone, Paulo Olímpio e Rafaela. Obrigado pela audiência de todos vocês. Amanhã a atividade volta às 19 horas aqui na RDC TV. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.